Fala pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, meu nome é Alexandre Alcântara e trabalho uns bons anos terrestres com o sistema Proteus. Antiga Microsig, agora TOTUS, agora não, já faz uns bons anos que é TOTUS também, né? Acho que eles comemoraram alguns 20 anos de IPO, então já tem bons anos aí de TOTUS. Mas o objetivo aqui agora é falar sobre custo médio. Eu vejo muito por aí o pessoal sofrendo com entender como funciona o custo médio. Eu já fiz um vídeo teórico e agora eu vou fazer um na prática. Eu vou deixar o vídeo teórico na descrição, no comentário fixado. Só dá uma procuradinha, deixar um card aqui, dê uma procuradinha que eu vou deixar o link para quem quiser ver a parte teórica. E hoje vamos ver um pouquinho da prática, tá? Então eu já tenho uns produtos cadastrados e eu vou fazer uma entrada de nota fiscal para vocês verem como que o custo entra, depois como que o custo se transforma no produto acabado. E o nosso produto hoje vai ser uma caneta, tá? Caneta comum, todo mundo conhece, não preciso nem falar o fabricante aqui, que todo mundo já sabe qual que é, né? E aqui a gente vai ter três componentes, tá? Um vai ser a carga, que vocês podem ver aqui uma carga, a tampa comum e o tubo. Basicamente, três produtos, três matérias-primas e um produto acabado, que é a caneta pronta. E o objetivo aqui principal é que vocês entendam como que funciona. E também, além do objetivo de entender como funciona, vocês vão ver que é muito mais simples do que parece. Tem muita gente que sofre, eu vejo às vezes pessoal que já trabalha há anos com estoque e não sabe como funciona o custo. E é importante entender o custo, mesmo que não seja você o responsável pelo custo, uma hora vai cair no seu colo como que você, por que que o seu custo está errado? E o pessoal sofre muito com isso. Eu vejo muita gente sofrendo aí, acha que o sistema tem que fazer tudo perfeito, mas não depende só do sistema, depende muito da entrada das informações, tá? Vale ressaltar que é o que uma antiga diretora minha falava, né? Entra porcaria, ela falava com outras palavras, tá? Mas entra porcaria, sai porcaria. Então, muito cuidado com isso. Então, vamos lá para o Proteus? Chega de blá 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 e vamos para a prática? Bom, galera, aqui está o nosso Proteus comum, módulo de estoque e custos, né? Afinal de contas é onde a gente vai encontrar o custo. Eu já cadastrei os produtos, tá? Para a gente não perder tempo cadastrando o produto. Quem quiser saber um pouco mais sobre cadastro de produto, também tem um vídeo sobre cadastro de produto, também vou deixar na descrição. Mas vamos lá, primeiro item. Lembra que nós estamos tratando da caneta. Então, eu tenho a caneta pronta, tá? Tem um produto acabado, a caneta finalizada. Como eu disse no início, três produtos que vão compor essa caneta. A carga, a tampa e o tubo. Mas vamos lá, qual que é o primeiro passo aqui para a entrada do custo? A compra, a gente precisa comprar. Aliás, toda a origem, quer dizer, toda não, mas a principal origem de custo é da entrada da nota fiscal. Eu aqui, vamos até visualizar, eu já cadastrei um tipo de entrada para cada produto desse. Então, obviamente, a gente não vai dar entrada de produto acabado, só se fosse revenda. Mas aqui, ó, a gente tem um texto padrão para carga, que ele atualiza o estoque. Tá? Eu não vou me preocupar com duplicata, porque o objetivo aqui é custo. Qual que é o diferencial desse cara? Aqui na parte de impostos, isso também vale para o configurador de tributos, tá, gente? Independente da forma de cadastro. Este cara aqui, ó, eu me credito do ICMS, tá? Na entrada. Depois tem toda a parafernália fiscal que não vem tanto ao caso, mas eu me credito do ICMS na entrada. O que significa que se eu comprar a R$ 100 e eu tiver o crédito do ICMS, né, nesse R$ 100, o meu custo do produto não é 100, é o 100 menos os 18, que vai dar 82, certo? Então, meu custo real desse produto é 82 e não 100. Então, se eu estou comprando a R$ 100, o meu custo passa a ser 82 porque eu me credito ICMS. A mesma coisa, aqui a gente só vai trabalhar com crédito ICMS, mas pensem que tem outros créditos, tá? Eu tenho crédito de IPI, tenho crédito PIS/COFINS, e posso ter mais alguma outra coisa, sei lá, de acordo com a legislação específica de cada operação pode ter sua situação. Então, esse produto inicial eu me credito de ICMS, que é a carga. Mas eu coloquei um cara, para podermos entender, o tubo eu fiz diferente. Eu não me credito de ICMS. Crédito de ICMS não. Então, qual que é a base?
um produto eu vou me creditar, só para a gente poder visualizar isso, tá? E eu vou colocar o mesmo custo para todos, tá? Vou fazer de conta que é todo mundo R$ 1 aqui para a gente simular isso. A carga eu me credito, a tampa eu me credito, mas o tubo não, tá? Para a gente compor o custo disso daqui. Beleza, então vocês entenderam onde estão nossos produtos, quem são os nossos produtos e o que a gente vai trabalhar com eles. Vamos então dar entrada na nota fiscal. Vamos lá já estamos no módulo de estoque. Para quem não sabe, tanto faz dar entrada no estoque ou no compras, é a mesma coisa. Tá? Tem gente que às vezes fala, mas eu tenho que entrar no módulo de estoque ou no módulo de compras. Gente, é o mesmo programa, tá? Não esqueçam que é um ERP e é tudo junto. Bom, vamos lá. Documento de entrada. Aqui a gente vai na operação mais simples, tá? Tem várias variações aí de imposto, de crédito, de não sei o que, mas aqui é o basicão, tá? Mas que serve de base para todos os outros. Legal, já tem umas notas cadastradas aqui, mas a gente vai incluir uma nova. Normal. Vou colocar um número aqui só para a gente não esquecer, vai ser a nota 555, tá? Série tanto faz, fornecedor, vou chamar nosso fornecedor, famoso fornecedor padrão. Esse documento, vou colocar nota fiscal. Isso aqui para o custo é indiferente, tá? Essa parte aqui só vai fazer diferença no fiscal. O pessoal do fiscal que me perdoe, mas hoje é só custo. Primeiro produto. Então, vamos trazer o nosso tubo, tá? Então, nosso primeiro cara aqui vai ser o tubo. Eu vou colocar todo mundo no mesmo custo, tá? Só para a gente ir vendo as diferenças. Em tubo, quantidade. Eu vou comprar 200 unidades e o valor unitário é R$ 1. Então, consequentemente, nosso valor vai ser 200. Nem vou fazer conta, nem nada. Então, nosso valor de CMS é 36. Já está amarrado o TES aqui, tá? Não vou me preocupar muito com o cálculo. Legal. Vamos para o próximo item. Não existe armazém. Tranquilo. Produto novo. A carga. Também vou comprar 200. Quero fazer 200 canetas. Valor unitário. Mesma coisa, 200. Também tem ICMS, mas lembra do crédito, tá? A gente já vai olhar essa parte do crédito. Também quero que crie. E o último é a nossa TAM. Então, 200. Para não ficar tão e esse cara, já que ele usa o mesmo texto, vamos colocar que é 50 centavos, tá? Não ficar tão tudo muito igual. Outras coisas que podem interferir no custo, tá? Frete. Eu vou colocar valor de frete. Claro que vai aumentar o meu valor do custo, porque o frete vai ser agregado ao material, tá? Existem, por exemplo, na importação, você pode incluir as despesas de importação, acrescentar no custo, mas aqui vamos fazer secão, tá? Para vocês verem bem onde que o valor vai interferir. Livros fiscais, o meu total da nota fiscal vai ser 500, com uma alíquota de ICMS de R$ 90. Lembrando que eu não me acredito de um deles aqui. Totais da nota, R$ 500, não vou pôr mais nada, salvar. Ótimo, já temos a nossa... Bom, pessoal, então, agora a gente vai ver os valores que deram entrada nesse material, tá? Lembrando que a gente comprou 3 componentes. Então, o tubo, a tampa e a carga. Então, eu vou tirar aqui nos relatórios do estoque um que dê para visualizar o custo, tá? Então, eu vou pegar esse aqui, ó, em estoque, o relatório, saldos em estoque analítico. Esse cara sai o custo. O sintético não sai custo, só sai quantidade. Parâmetros. Então, armazém, 199, produto branca ZZZ. A única coisa que eu estou filtrando aqui é o grupo, tá? Que é o Kant, que eu criei os 4 produtos dentro desse grupo para mim ficar mais fácil de visualizar, tá? De achar, porque eu tenho outros produtos cadastrados. Blá, blá, blá. Os parâmetros do relatório e o saldo do produto a considerar. Eu quero o saldo atual e quero que imprima o valor de custo, tá? É a principal informação deste relatório. Ok, imprimir. Vai sair em disco e a gente já vai dar uma olhada. Depois jogar em planilha, isso aí coisas de Proteus, tá? Bom, aqui está o nosso, vamos dar um zoom, os nossos 3 produtos que nós demos a entrada, tá? Então todo mundo a gente deu quantidade de 200, né? Como vocês lembram. A carga, agora aqui ó, vem a diferenciação, ó. A carga eu tenho crédito de imposto, no caso ICMS. Então, eu peguei só ICMS para ficar fácil de visualizar a conta, né? Então, o meu custo das 200 cargas é de R$ 164, ó, o valor em estoque. A tampa eu coloquei a 50 centavos e também tem o crédito, então o valor dela custou
o meu custo dela é de R$ 82. E aquele tubo de caneta que eu falei que eu não me acredito de ICMS, o custo é o total da nota, tá? Aliás, falando em total da nota, isso dá muito desentendimento do pessoal que fala assim, pô, mas eu comprei a R$ 200 e meu custo é 164, por causa disso. Remessa para terceiro também dá muita confusão isso. Ah, eu deveria mandar ao preço de custo. Mas tem gente que não quer mostrar para o fornecedor quanto que ele pagou, sei lá, tem uma coisa e manda o preço da nota R$ 200. Só que o meu custo é 164, tá? Não tem como escapar disso. E se o custo foi, no caso de terceiro, se o custo foi a 164, ele volta a 164. Se ele foi 82, volta a 82. E se foi a 200, volta a 200, desde que você amarre as notas fiscais. Isso é um outro problema de terceiro, mas é uma coisa interessante de custo. Uma coisa também que eu vejo que dá muito problema, o pessoal quer contabilizar o que está material de terceiro para controlar também pela contabilidade. Eu, particularmente, controlaria somente pelo estoque, não usaria contabilidade nessa brincadeira. Mas tem gente que quer controlar, então eu tenho que mandar, mas eu tenho que mandar a preço de custo. Eu não posso, eu preciso contabilizar, inclusive, a preço de custo. Então, quando eu contabilizo, eu não contabilizo pelo preço da face de nota. Inclusive, pode até ter variação de centavos que isso dá, tá? Porque tem gente que fala, não, vou usar o preço de custo. Mas mesmo colocando o preço de custo na face da nota, depois vai ter recálculo de custo, você não sabe se o custo está 100% certo no dia da emissão da nota, pode ter um N variações, e aí quando volta, você acha que vai voltar pelo mesmo custo e não volta na face da nota, tá? Mas se você controlar, fizer a contabilização pelo valor de custo real, que está lá na tabela, que dá para contabilizar pelo valor de custo, quando voltar vai estar tudo certo. Vai e volta no mesmo valor. Contabilizar pelo face de nota. Em poder de terceiro, tá? Estou falando um parênteses aqui falando de poder de terceiro. Dá esses BOs. Bom, enfim. Aí agora aqui, ó, a gente tem o custo da nossa matéria-prima. Então, nosso estoque, que apesar de termos pago na nota fiscal, era 200, 500 reais, né? A quantidade é de 600, mas nós pagamos 500, porque foram 200 reais de carga, 200 reais de tubo e 100 reais de tampa. Tudo dá 500 reais. Então, financeiramente, estamos gastando 500, mas o nosso custo é de 446. Por quê? Porque o ICMS eu vou conseguir compensar lá na frente. Legal? Tranquilo? Beleza, a gente tem aqui, ó, eu espero que ficou claro, a entrada, o material, o custo de matéria-prima da entrada. Então esse é o meu valor de estoque. Eu tenho no meu estoque hoje R$ 446. Vamos produzir? Vamos fazer uma caneta? Então a caneta, se eu produzir 200 canetas, vai ter um custo de 446. E para onde vai esse custo? Se a gente tirar, quero mostrar para vocês os 4 produtos. Isso aqui. Perfeito. Aqui estão os nossos 4 produtos. A matéria-prima e o nosso produto acabado que a gente vai juntar na produção desse aqui. Veja que o nosso saldo aqui, ó, desculpe, deixa eu aumentar aqui o zoom. Veja que o nosso saldo da caneta preta, que não foi produzido ainda, está 0,000. Ou seja, eu nunca fiz nada na minha caneta preta. Eu só tenho as minhas matérias-primas. Como podem ver, tenho R$ 446 de estoque, reforçando o que eu já tinha dito. Tranquilo? Vamos lá, vamos sair fora. Agora, o que acontece numa fábrica? Se fosse revenda, eu poderia revender, por exemplo, a tampa. Então, eu vou revender a tampa. Eu vou revender ao preço que eu comprei, quer dizer, eu vou revender ele a um preço e o meu custo vai ser os 80 e poucos reais que está lá. Mas aqui a gente está na produção, então a gente quer a caneta pronta. Então, eu comprei esses itens e vou juntá-los. Então, e vou ter uma caneta pronta. Pois bem, dito isso, o que eu preciso numa empresa normal? Fazer a produção. Eu vou cadastrar. Eu já cadastrei a estrutura. Eu vou mostrar para vocês que é até legal para quem não conhece estruturas. Então, uma das coisas que eu fiz foi cadastrar a estrutura da caneta. Então, aqui está a minha caneta. Vamos só visualizar. Legal. Então, o que acontece? Aqui, para que eu consiga fazer uma caneta... Opa, vou até acertar aqui. Peraí, tem até uma coisa aqui errada. A minha quantidade base de caneta para fazer uma caneta é 1. Então, para fazer uma caneta, eu vou precisar de uma carga, de uma tampa e de um tubo. Então, aqui
vocês podem ver a quantidade. Então, para fazer uma caneta base, caneta preta, eu preciso de uma carga, de uma tampa e de um tubo. Tranquilo? Então, aqui está a minha estrutura. Vou confirmar aqui. E para fazer uma produção de, vamos fazer de 200 canetas, eu vou abrir uma ordem de produção. Então, a primeira coisa que eu preciso é de produção. Ordens de produção. Perfeito. Já tenho umas ordens aqui de alguns testes, mas a gente vai fazer especificamente. Ordem de produção número 8. A gente vai fazer a nossa caneta. Armazém, centro de custo. Vamos fazer 200. Tá? Vou fazer tudo para vocês ficar bem visível. Tá? Vou colocar no dia de hoje que eu estou gravando o vídeo. Só uma observação, teste caneta preta. Firmware, ok. Ordem de produção padrão. Base de teste padrão e padrão. Perfeito. Vou cancelar. Nossa ordem é 8. Vou fechar. Aqui ele está dizendo que ele vai fazer os empenhos, tá? Para quem não conhece a produção, então quando eu tenho a estrutura para fazer as 200 canetas, eu vou precisar reservar 200 tampas, 200 cargas e 200 tubos. Gerou. Então, só para desencargo, vou dar uma olhadinha no meu empenho desta ordem de produção para ver se está tudo certo. Perfeito. A nossa ordem é a 8, vou até filtrar aqui, para a gente visualizar somente ela. Então aqui estão os empenhos das nossas ordens de produção. Ou seja, para fazer 200 canetas, repetindo, eu preciso de 200 cargas, 200 tampas, 200 tubos. Legal. Isso nem faz parte do custo, mas a gente precisa para fazer apontamento de produção. E eu vou apontar a produção, tá? Então eu vou efetivar, ou seja, eu peguei meus 200 cargas, meus 200 tubos, meus 200 tampinhas, vou colocar para alguém montar isso. Perfeito. Então aqui vamos incluir a nossa produção. Tipo de movimentação, eu já tenho cadastrado aqui, a produção 010. Vamos colocar a nossa ordem de produção aqui, 00008. Se eu não soubesse, F3, aqui está a nossa ordem de produção 200. Vou fazer as 200 para ficar mais simples. Número de documento, 17, total. Claro, custo tem a parte de perda, por exemplo, se eu apontar minha perda, essa perda vai entrar no custo do produto acabado. Tem N variações do custo, tá? Eu estou fazendo o basicão para entender de onde que vem o custo. Vou salvar. Então, aqui o que aconteceu agora? Está visível na ordem de produção. Eu requisitei minha carga, requisitei minha tampa, requisitei meu tubo e gerei 200 canetas prontas. Onde que eu vou ver isso? Vamos ver no mesmo relatório que a gente está usando para avaliar o custo. Então, relatórios, saldos e estoque analítico. Não vou nem mudar os parâmetros. Imprimir. Olha lá, pessoal. Então, ó, a nossa carga, a nossa tampa, o nosso tubo foram consumidos para criar o nosso produto acabado. Feito o produto acabado, agora nós temos disponível no estoque 200 canetas a R$ 446. Então esse é o nosso custo da caneta. Então para produzir 200 canetas me custou 446. Agora, obviamente, eu vou vender isso a 600, 700 reais. Aí, margem de lucro de cada um. Mas esse é o nosso custo. Pessoal, esse é o basicão, tá? Então a gente comprou alguns materiais com crédito de ICMS, sem crédito de ICMS e tivemos o nosso custo final. Agora, onde estão os erros normais que a gente vê? Errou o TES. Vai acreditar ou não vai acreditar ICMS, PIS, COFINS e impostos ao todo? Crédito presumido, e aí vai, gente. Tem um monte de coisa na legislação que diminuem o custo ou aumentam o custo. Por exemplo, eu posso agregar o frete ao custo. No caso de uma importação, eu vou ter as despesas acessórias, vou ter um monte de coisa que eu posso agregar no custo, e aí tem rotinas específicas para fazer isso. Eu posso fazer movimentação interna e agregar coisa ao custo. Mão de obra aqui eu fiz, secão, não tenho mão de obra, mas eu posso pegar a mão de obra da folha. Então eu vou jogar isso para um centro de custo
da contabilidade e subir, ratear nas ordens de produção. Aqui eu só tenho uma ordem de produção para ver como fica o custo seco. Mas eu posso colocar mais mão de obra, eu posso colocar gastos gerais. Então, nessa minha produção da caneta preta, o custo 446 é custo de matéria-prima, mas cadê a mão de obra? Cadê minha energia elétrica? Cadê meu consumo de água? Enfim, posso colocar tudo aí. Despesas administrativas. Aí é uma questão de montar toda uma estrutura correta para poder agregar esses custos dentro do sistema. Onde vão os erros? T's mal cadastrado, T's errado, usar a T's errada na nota fiscal, não configurar, que nem eu falei, a mão de obra, gastos gerais. Podemos ter diferença entre o contábil e gerenciar a nossa gestão aqui de estoque. A gestão de estoque versus o contábil pode dar diferença. Por quê? Porque a contabilização, de repente, aliás, é um ponto até de checagem. Alguns clientes eles fazem a contabilização usando N números que você valida com o seu estoque. Aí não fecha porque tem alguma coisa que foi feita, algum lançamento que foi feito errado. Não fazer fechamento de estoque também ocasiona erros, porque quando eu faço meu fechamento de estoque, por exemplo, vou fechar meu estoque aqui, minha caneta é 446, fechou o mês, acabou. Ah, mas eu lancei errado, lancei mais notas, fiz outras coisas, não fechei o estoque, de repente aquele custo lá do mês de janeiro começa a receber interferência de custos recentes, tá? Não ter fechamento, vai acontecer isso. Não contabilizo, e aí vai. E aqui é uma coisa que entra, um comentário que eu gostaria de acrescentar, é que o Proteus, aqui dá para ver que o Proteus não é só operacional, ele é gerencial. Você consegue ter informações. Ah, quanto está me custando o meu produto? Ah, meu produto está custando X e eu estou vendendo a Y. Beleza, a minha diferença, o meu delta entre o X e o Y é meu lucro, tá? Então, aqui eu começo a ter algumas informações gerenciais. Então, se meu custo está errado, eu dei um exemplo aqui, eu vou vender a caneta a 400, a 700 reais, meu lucro vai ser bom. Mas isso é um... Caneta também, não sei se é um commodity, mas, por exemplo, se você pegar produtos que são commodities, que a margem é muito pequenininha, tipo gasolina, óleo, cartão, alguns produtos que têm uma margem muito pequena, porque são commodities, todo mundo tem e é assim, a lucratividade está no volume, não está no meu delta X e Y. Então você tem que controlar muito, muito bem isso daí para você não ter prejuízo. Pessoal, estou deixando um e-book na descrição. Vocês podem baixar lá, explicando um pouco disso tudo que eu estou falando. E pode ser útil para vocês, tá? Então quem quiser baixar, entra lá na descrição que vai ter o download, o caminho do download do e-book. Pessoal, aproveitando, quem tiver interesse, acessa lá o nosso site www.dbcp de bemcomproteus.com.br, então dbcp. Lá tem curso, tem mentoria, e aí pode ser que vocês se interessem por alguma coisa, e se tiver interesse em fazer um curso pessoal, eu pego tudo isso que eu expliquei e vou mais no detalhe ainda, e a gente pode aprender mais ainda, para quem tem dúvida no sistema. Eu acho que por hoje é só. Precisando de mim, só me procurar, tá bom? Abraço, pessoal.